Se senta. E se eu entrar no Espírito, nós vamos valer até. Repete comigo assim: eu sei em quem tenho crido. Está preparado para a palavra? Então vamos a ela. Eu sei em quem eu tenho crido. Glória a Deus. Eu tenho falado durante alguns dias a respeito da arca, disse que a arca representa o próprio Senhor Jesus, e nós sabemos que todas as vezes que Jesus é o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, o centro do nosso negócio, o centro de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nós somos abençoados por causa dele. Repete comigo assim: a bênção sobre a minha vida não vem de quem eu sou, vem de quem Ele é. Ele habita em você, e isso é extraordinário, é magnífico, isso é maravilhoso, porque assim, existem momentos na vida que a gente passa por problemas, por tribulações, a oposição do inimigo cresce contra nós, às vezes até perseguição, mas é justamente nesses momentos que nós precisamos ter a convicção da nossa fé. Isso significa saber em quem nós temos crido. Repete comigo novamente. Vamos lá, um ensaio. Diga: eu sei em quem eu tenho crido. Esse texto é de Paulo, 1 Timóteo, ou melhor, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. 2 Timóteo 1,12 diz assim: por essa razão sofro também essas coisas. Que coisas? Citei algumas delas: prisões, perseguições, tribulações. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo estava preso, irmão. Paulo não estava na praia tomando água de coco. Ele não estava pregando numa igreja, ele estava nas algemas, preso, agarrado num tronco, e ali ele estava declarando isso: por essa razão também eu sofro as tribulações por amor de Cristo, mas eu não fico envergonhado dessas coisas. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. O que faz você romper as limitações, a vergonha, os problemas, é justamente essa chave: saber em quem você tem crido. E você não pode sair daqui nessa noite sem conhecer com intimidade essa pessoa chamada Jesus. E às vezes a gente anda com Ele, mas às vezes, muitas vezes, nós não conseguimos manifestar a realidade de uma fé firme, mesmo que seja no momento da dificuldade e no momento da tribulação. Paulo estava preso por causa do Evangelho. Paulo era perseguido por causa do Evangelho. A morte de Paulo já se aproximava. É a 2 Timóteo, é a última dos livros, é a última das cartas que Paulo escreve, e o tempo da partida dele já estava próximo. Mas ele estava ali intimidado? Não, ele permanecia firme na fé, porque justamente ele sabia em quem ele cria, ele tinha convicção de que, a despeito de qualquer circunstância, de qualquer problema, a sua fé, o seu tesouro estava guardado nas mãos do Senhor Jesus. E é importante a gente crer nisso, porque assim, irmão, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer contigo amanhã, você não sabe como vai ser o dia de amanhã, você não sabe como vai ser a noite quando você sair daqui, você não sabe o que vai acontecer. E sabe, eu quero dizer isso não para amedrontá-lo, mas eu quero lhe dizer isso para confirmar a sua fé e dizer: não importa o que vai acontecer, eu sei em quem eu tenho crido. As circunstâncias não vão mudar isso. As circunstâncias, os problemas, um acidente, até a morte. Você não vai morrer, mas mesmo que morresse, não vai mudar a fé que você tem nele. Simplesmente vai ser recebido por ele. A gente não pode controlar o amanhã, mas nós podemos crer naquele que controla, nós podemos acreditar naquele que nos guarda, naquele que nos protege, naquele que nos ama incondicionalmente. Nós podemos ter o nosso tesouro, a nossa vida guardada nas mãos dele. E sabe, muitas das vezes nós somos egoístas, nós queremos ter a posse, nós queremos ter o controle de certas coisas. Talvez até você entregue para ele alguma parte da sua vida, mas tem alguma coisa que você não quer entregar de jeito nenhum.
E aí você de fato não sabe em quem você tem crido, porque é Ele que vai guardar o teu tesouro e que vai prosperar você. É Ele, não é você, não é o banco, sabe? Não é você tomando conta da sua linda esposa, morrendo de ciúme dela, sabe? Quem guarda o seu casamento é o Senhor, quem guarda a sua empresa é o Senhor, quem guarda você enquanto está dirigindo o seu carro é o Senhor, quem guarda você quando você vai para casa é o Senhor, é Ele. Então eu tenho que saber em quem tenho crido. Se amanhã eu perder o emprego, ainda vou continuar dizendo: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que Tu é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, sabe? Não importa a circunstância, a gente ri das circunstâncias, como eu li agora em Filipenses: alegre-se no Senhor. Novamente eu digo: regozije-se, alegre-se no Senhor, porque nós não vivemos debaixo das circunstâncias. Paulo dizia isso porque ele tinha na sua vida, e ele mesmo falava isso, as marcas de Cristo. Repete comigo. Feio demais, hein? Repete novamente. Não se expressa na presença de Deus. Você tem as marcas de Cristo? Gálatas capítulo 6, versículo 14, versículo 14 e 17, diz assim, Paulo diz assim, ele está fazendo uma defesa do Evangelho do Senhor Jesus. Então ele diz assim: quanto a mim, pensa bem se você pode fazer essa declaração. Ele fez e disse assim: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu já fui crucificado para o mundo. O orgulho de Paulo. O orgulho de Paulo era Cristo. O orgulho de Paulo era a cruz de Cristo. Porque através dela, da fé, ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia em quem ele cria. Ele diz: o mundo já foi crucificado para mim, e eu já fui crucificado para o mundo. Eu sei em quem eu tenho crido. Esse é o tipo de homem de Deus, de mulher de Deus, de jovem, que não fica à mercê de situações pequenas, comuns, coisas do dia a dia, de notícias da televisão, de fake news da internet. Não fica à mercê nem mesmo de pessoas de perto que dizem que você não pode, que você não consegue, ou que querem inflar o seu ego por algum interesse. Por quê? Porque aquele que já sabe quem tem crido, sabe que o que importa, o único orgulho que eu tenho na minha vida é a cruz de Cristo. Diga: cruz. A cruz, porque a obra foi consumada ali. Versículo 17, olha só que interessante. Quanto ao restante, ou seja, as outras coisas, ninguém tem autoridade para me questionar, pois eu trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Que marcas são essas? Paulo tinha muitas marcas: chicotadas, apedrejamentos, espancamentos, muitas marcas ele tinha. Mas acredito que a marca principal que Paulo tinha é a marca que nós temos também. É o penhor do Espírito Santo em cada um de nós. Sabe, às vezes a gente é perseguido, e não tem como você fugir de perseguição. Não tem. A Bíblia protege você contra a doença, contra a pobreza, contra muitas outras coisas. Mas perseguição, tribulação, isso todos nós estamos sujeitos a passar. E isso nos possibilita ter marcas, casca, mas o Espírito Santo habita em nós. E Ele é o selo de que nós pertencemos a Jesus. Diga: eu pertenço a Jesus. Sabe, isso não pode ser, não precisa ser e não deve ser só uma declaração vazia na sua vida. Essa precisa ser a verdade da sua história, porque quando essa é a verdade da sua história, você vai começar a reinar em vida, e vai começar a passar por cima das circunstâncias, porque não importa o que venha, você sabe em quem você tem crido. Eu ia dizer, diz amém, mas eu estou tentando não falar isso, porque eu já ensinei você. Se você recebe, diz amém. Se você não recebe, fica quietinho. Aí eu digo misericórdia no seu lugar. Então a declaração final de Paulo é linda. Meu único orgulho é a cruz de Cristo. Isso você vai repetir comigo, vamos lá? Meu único orgulho. As mulheres, meu único orgulho. Os homens.
As mulheres? Vocês nunca foram na escola e fizeram um jogral, não? Mulheres vão dizer, meu único orgulho, e os homens vão responder, é a cruz de Cristo. Quem entendeu diz amém. Diz assim, eu sou inteligente. Mulheres, vamos lá. Homens? Aplaude Jesus. Aê! Sabe por quê? Porque Deus procura um vaso. Aliás, a Bíblia fala disso, as igrejas pentecostais gostam de dizer, ô vaso, você é um vaso, e vaso para lá, e vaso para cá, mas isso é uma fonte bíblica. Nós somos vasos de barro, e esse tesouro que nós temos em nós, sabe, ele é depositado justamente em vasos como eu e você, imperfeitos, problemáticos, com dificuldades, às vezes incrédulo, que pisou na bola essa semana, mas o Senhor te conhece, você é um vaso de barro nas mãos dele, e olha só o que Paulo diz a respeito disso, e é por essas coisas que nós podemos entender e crer que ele declarava, eu sei em quem eu tenho crido. Olha só, 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8, diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Diga, guardei a fé. Qual é o melhor e o maior de todos os bens, de todos os tesouros que você tem? A sua fé em Cristo. E é por isso que ele diz, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha fé, a minha convicção, a minha confiança, ela não vai ser roubada por circunstância nenhuma, por problema nenhum. Eu sei em quem eu tenho crido. E Paulo, quando estava no final da vida, ele dizia, eu combati o bom combate. Que combate é esse? Irmão, o único combate que o crente precisa combater é o bom combate da fé. Na sua vida, se você cresce, prospera, vence, ou se você perde, é derrotado e sofre, é por questão de você, eu tenho fé. E não é a fé efêmera, baseada em você, mas é a fé baseada na palavra, na promessa, de que as mãos de Deus estão estendidas, e quando você crê, você recebe, quando você crê, você é abençoado, quando você crê, você é curado, quando você crê na cruz, na obra consumada, tudo foi feito, você aí recebe de Deus, creia. Combata o bom combate da fé, faça como Paulo, mas o combate de Paulo não era viajar, pregar o evangelho, ir para outros continentes, passar por naufrágio, sofrer perseguição, isso fazia parte da história dele, a sua história é outra, você tem um outro combate, outras situações, e o que você não pode perder é a sua fé, não deixar que a sua fé desvaneça ou desanime, continua combatendo o bom combate da fé, diga o bom combate da fé. Esse é o combate que você tem que combater. E assim Paulo diz assim, versículo 8, vamos lá, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, dará naquele dia, me dará naquele dia. Quantos tem uma coroa da parte de Deus naquele dia? Eu tenho uma coroa. Eu tenho uma coroa, mas você pode dizer, eu queria tanto ter uma coroa como essa, aquela coroa de louro, aquele galardão, aquele prêmio, mas eu estou longe de Paulo. Irmão, para de se comparar com quem quer que seja. Olha o que Paulo diz, ele fala a respeito dele, eu combati, eu guardei, eu cumpri, e a coroa da justiça está reservada para mim, naquele dia. Mas olha o final, o que diz ali? Mas não somente para mim, mas também para todos os que amam a vinda de Jesus. Quantos vão receber do Senhor? Eu digo glória a Deus, eu aplaudo Jesus, eu vou receber a coroa da vida, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E esse tesouro, ele fica guardado em vasos de barro. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 7 a 10, diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, você é um vaso de barro.
Por que isso? Não é para menosprezar o irmão, mas é para dizer para ele que ele é um vaso de barro, que guarda o maior de todos os tesouros do universo. O Espírito Santo de Deus habita em você, vaso de barro, e não é por sua causa, é por causa de Jesus. Você creu, Jesus fez a obra, e o Espírito Santo, ele é o selo na sua vida, ele é a confirmação de que Jesus habita em você, e esse tesouro, ele está guardado em vasos de barro. Uns mais gordinhos, outros mais magros, uns têm estria, outros têm manchas, vasos de barro que guardam o maior de todos os tesouros. Por quê? Para que o poder, a excelência do poder não seja sua, para que a sua bola fique baixinha e você entenda que o poder que atua na sua vida é o poder de Deus. Sabe, você pode querer continuar lutando com o seu poder, você que sabe. Vive debaixo da lei, continua lutando debaixo da sua força, e você vai conquistar aquilo que a sua força permitir. Eu prefiro dizer como Paulo, eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Sabe, eu vou combater o bom combate, mas não é o bom combate da luta braçal, do esforço inenarrável, não. É o combate da fé, é o bom combate da fé. É o combate que nos leva à vitória, porque ele é baseado na obra que Jesus fez. Diga, eu entendi. Mas vamos avançar. Versículo 8 diz assim, em tudo somos atribulados. Então você pode ser atribulado. Vire para quem está ao seu lado e diga assim, pode ser que venha tribulação. Paulo disse, né? Em tudo somos atribulados. Em tudo podemos ficar perplexos, diga perplexos. Eu estava falando para os pastores ontem, e às vezes a gente olha para a situação, chega uma notícia na vida de alguém, de alguma coisa, e a reação é de perplexidade. Como assim? Fulano? Perplexo. E às vezes a gente fica perplexo, não tem como fugir disso. Essa perplexidade, ela vai acontecer. Somos perseguidos. Não é alguém perseguir você por causa das coisas erradas que você faz. É perseguir você por causa da justiça de Cristo. É você postar uma coisa na internet, e às vezes a gente só usa a internet para postar o lazer, né? A gente é de Jesus, irmão. As suas redes sociais precisam postar o testemunho, você precisa sustentar o testemunho de Jesus nas suas redes sociais. Eu não quero me expor, a exposição faz parte da nossa vida. Qual é o risco? Ser perseguido. Outro dia eu botei um vídeo, e eu dizia que você é mais poderoso que o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele quer entrar na sua vida se você não é crente, mas ele só entra se você deixar. Então, no quesito eu quero ser crente ou não quero, ele não vai lhe obrigar. Me chamaram de Satanás. Coisa do demônio. Perseguição. Não importa, isso acontece, mas eu preciso manifestar a minha fé e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E os outros não me importam. Não gasto a minha energia respondendo essas questões. Para quê? Parece chororô. O que mais que diz aqui? Somos derrubados. Você pode ser derrubado. Você pode até cair. A vida pode passar uma rasteira. Não é um problema, pode acontecer, talvez já tenha acontecido na sua vida. Você é um vaso de barro, pode ser que em algum momento você seja perseguido, seja atribulado, fique perplexo, talvez até em algum momento você leve um tombo, mas eu quero dizer que existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Vamos a ela? Então vamos lá. Vamos voltar ao versículo 8, diz assim, em tudo somos atribulados, porém, diga, não angustiados. Me ajuda, diga para a pessoa que está ao seu lado, você pode ser tribulado. Você pode ser atribulado, mas não ficará angustiado.
Você pode ficar perplexo. Diga para a pessoa do seu lado: a perplexidade faz parte da sua vida, mas você não vai ficar desanimado. Nós somos vasos de barro, irmão. Eu falei para os pastores ontem, com vocês eu pego mais leve, com eles é um pouco mais pesado. E eu disse para eles, sabe, às vezes, nós ficamos perplexos por causa dos outros, e às vezes são os outros que ficam perplexos por nossa causa. Eu não esperava essa reação do pastor. Eu vi Glauber aí, não vi? Tá aí, né? Alguém falou para mim assim: Glauber, vamos voltar com o time da Betel, né, pastor Dudu? E Dudu disse assim: vamos, mas eu não vou lá no campo não. Porque às vezes a gente fica perto. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não fica sem entender. Você é novo. Aliás, o culto hoje foi raiz, né? Tinha gente que não sabia cantar, que não sabia tocar. Debaixo do meu pé, debaixo do meu pé, Satanás, debaixo do meu... Jefinho foi lá no fundo do baú. Cara, às vezes, a gente leva um tombo, e às vezes a gente dá um tombo em alguém. Entenda isso. Nós somos vasos de barro. A excelência não está no seu grande caráter. A excelência está no poder de Deus que habita em você. Então, por isso, nós precisamos olhar para as pessoas e vê-las com o olhar de Deus. A ninguém olhemos segundo a carne, porque a gente olhar segundo a carne, nós só vamos ver defeito nas pessoas. A única pessoa que olha para mim segundo a carne e não vê defeito é minha mulher, porque ela sabe que eu sou perfeito. Não olha para ninguém segundo a carne, irmão. Olha segundo o Espírito. Esse cidadão, esse discípulo atormentado, esse pastor que fica te perturbando, ele é cheio do Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo não reage assim. Irmão, não olha o comportamento, olha o Espírito de Deus. Deus não olha você por causa do seu comportamento. Então para de julgar as pessoas por causa do comportamento. Fala para elas do amor de Deus. Jesus habita em você, e aí você pode tocar no comportamento. Se Jesus habita em você, irmão, levanta a mão para Ele, diz amém. Não é para agradar o pastor, não precisa me agradar, é para o seu bem. Diz amém, canta, louva, glorifica, seja intenso, participa, porque isso é resultado daquele que pode dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Perseguidos, mas não abandonados, derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. A gente quer que o nosso poder se manifeste, a nossa sabedoria, o nosso recurso, a nossa capacidade. Mas Deus não usa pessoas assim. Ele usa aqueles que permitem que o poder dele se aperfeiçoe na sua vida. Você vai perceber que eu vou terminar agora, e vai ficar uma parte que vai ficar para outro momento, e você vai receber essa palavra escrita aí pelas células. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma história que muitos de vocês conhecem é de Gideão. Quando o anjo do Senhor apareceu para Gideão, e Gideão ele estava sendo perseguido, ele e a nação de Israel eram perseguidas pelos midianitas. E ele estava em Lagar. Lagar é lugar de pisar em uva. Ele estava escondido, porque os midianitas vinham e roubavam a colheita e deixavam o povo com fome. E um desses dias o anjo do Senhor, eu já ensinei para vocês, o anjo do Senhor, toda vez que aparece na Bíblia, no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, com letra maiúscula, é o Senhor Jesus. Jesus apareceu para ele e disse: Gideão, levanta-te na tua força, porque eu te escolhi para libertar Israel. Gideão olha para ele, parece que Gideão estava vendo Paulo. E ele diz assim:
eu sou o menor da casa do meu pai. A família do meu pai é a menor família da tribo de Manassés. A tribo de Manassés é a menor família, a menor tribo das 12 tribos de Israel. Aí Jesus falou para ele, é isso que eu preciso, é essa força, levanta nessa força. Que força? Nada, não tinha nada. Jesus estava dizendo, é disso que eu preciso. Quando você não tem força nenhuma, é porque aí você está preparado para o meu poder se aperfeiçoar na sua fraqueza. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. É o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, é a glória de Deus que se manifesta em vasos de barro. Eu não sirvo, Deus está olhando para você, não é por sua causa, é por causa dele. Nós levamos as marcas de Jesus em nós, por isso a nossa declaração, ela é, eu sei em quem eu tenho crido, não eu sei qual é a minha força, eu sei quanto eu tenho de dinheiro no banco, eu sei que o meu emprego é estável, eu sei que a minha empresa é boa, eu sei que a minha família é muito boa, eu sei que essa igreja me cobre, eu sei, o que você precisa saber é em quem você está depositando a sua fé e o seu tesouro. Para terminar, o livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 5, Jó faz uma declaração. Eu não vou poder explicar para você o livro de Jó, porque não vai dar tempo, mas Jó viveu antes de Abraão, e você sabe que Satanás tocou na vida dele e infligiu a ele grande sofrimento, dor, perda. Isso não vai acontecer com você, diz amém? Jesus já morreu, já cobriu, o diabo não tem poder sobre a sua vida, a não ser para te enganar, para tentar você e para provocar o seu erro, mas ele não pode tocar em você. Não aceite isso. Fecha parênteses. Naquela época, Jó ele sofreu, ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu fazendas, perdeu tudo. A única coisa que sobrou foi a sua esposa. Sabe, às vezes a gente fica achando, essa mulher, a última coisa que Deus vai permitir que seja tocado é no seu casamento. É esse marido que ronca de noite. É essa esposa que parece uma torneira aberta pingando, porque fala. Deus não vai tirar isso de você. Não vai tirar isso de você. Pela simples razão, está pensando em me divorciar, pensa melhor, que existe um cordão de 3 dobras, não é por sua causa não, esposa linda, beijo no coração, amo todas vocês, mas quem ama mais vocês do que eu, as casadas, são os seus maridos. Não é você por causa da sua força, da sua capacidade, da sua conta bancária, do seu carrão, irmão, é por causa de Jesus. O cordão de 3 dobras não arrebenta facilmente. Jó sofreu tudo. E sabe qual foi a declaração de Jó no final? Não no final da vida dele, porque o período de sofrimento de Jó parece que é enorme, não me parece? Depois você lê o livro de Jó, mas não, foram meses de sofrimento. E depois ele foi restituído 10 vezes mais de tudo o que ele tinha perdido, e viveu uma vida longa desfrutando da bênção de Deus. Deus é assim. O seu momento de tribulação, ele é pequeno. O choro pode durar mas a alegria do Senhor, ela dura, não é só pela manhã seguinte, não. Ela vai durar por toda a sua vida. É por isso que a gente diz, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou preocupado com o dia de amanhã. Eu quero desfrutar hoje da presença de Deus e da sua companhia. Amanhã o Senhor vai guardar para mim, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele vai guardar esse tesouro. Sabe, Jó, ele achava que conhecia Deus. Tem muita gente aqui que acha que conhece Deus porque lê a Bíblia. O diabo lê a Bíblia, irmão, diz que o diabo é crente. Eu sou crente, o diabo também é, só que ele é crente para a sua perdição, dele, não sua, e você é crente para a sua salvação. Ele lê a Bíblia mais que você, para poder te acusar e te condenar. Jó achava que conhecia Deus.
E os amigos dele ali, os 3 amigos, e ele faz, achavam que conheciam Deus. Mas no final, do tempo de tribulação, ele diz assim: eu te conhecia só. Cara, se liga, fica ligado. Você não pode conhecer Deus só porque está ouvindo eu falar. Você precisa conhecer Deus na sua intimidade, pessoalmente. Eu estou aqui para lhe ensinar, para motivar você. Ele quer ser achado por você. Ele disse isso em Jeremias: serei achado de vós. Ele quer ser achado. Alô? Já brincou de pique-esconde com criança? Você se esconde, mas não se esconde muito, porque a graça é a criança te encontrar. Sabe, Deus finge que está escondido de você, mas não está não. Ele quer ser encontrado, Ele quer ser achado, Ele quer que você procure Ele. Sabe, não dá para você ficar sendo crente só de ouvir eu falar, só de ouvir a sua célula. É preciso que você tenha experiência com Ele. Saia do nível raso, né? É a visão de Ezequiel. Aguinha no pé, não, águas profundas. Saia do nível da oração, entre no nível da busca. Saia do nível do louvor, entre no nível da adoração. Chora diante de Deus. Não é chorar tristeza, não, é chorar de alegria, é chorar do gozo, é chorar da presença, se regozijar no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Paulo está preso. Filipenses, não foi em Filipenses, mas o texto em Atos capítulo 16, em cadeias, ele e Silas, e o que eles faziam? Louvavam o Senhor. Porque não importa, na verdade não importa nada. A gente fica preocupado se vai entregar 10 mil réis de dízimo aqui. Não, o que é isso para o dono de tudo? Quem me sustenta é Ele. A gente está preocupado com nada. Você precisa conhecê-lo de perto, e não apenas de ouvir falar. Mas Jó completou esse pensamento e disse assim: mas agora os meus olhos te veem. Agora eu sei quem você é de verdade. Deus quer que você o conheça como você é conhecido por Ele. Tem alguém aqui que quer conhecer Deus? Então fica de pé, em nome de Jesus.